Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Potemática. Vamos a mais uma aula. Hoje vamos falar um pouquinho sobre MDC, ou seja, máximo divisor comum. Caso queira dar aquele incentivo, deixa o like aí e ativa o sininho para que você possa ficar atento às próximas aulas, beleza? Vamos lá, simbora! O que vem a ser máximo divisor comum? Dados dois ou mais números naturais diferentes de zero, denomina-se máximo divisor comum o maior de seus divisores comuns. Vamos lá. Então eu peguei dois números aqui, o 24 e o 36, e encontrei aqui os divisores de cada um deles. Lembra vocês que divisores é uma quantidade finita de números, né? Começando sempre pelo 1 e terminando pelo próprio número. Então aqui o 24 e o 36 e os seus respectivos divisores. Então, quem vai ser o máximo divisor comum entre eles? Neste método, é só você fazer a interseção desses dois conjuntos. Perceba que aqui você tem 1, 2, 3, 4, perceba que eu estou colocando aqui, 6 e por fim o 12. Então, simplesmente você quer o máximo, ou seja, o maior entre eles. Como é finito, fica fácil perceber que o maior divisor comum aqui é quem? É o 12. E é exatamente o que você quer. Então, o MDC entre 24 e 36 é exatamente o 12, que é o maior divisor comum entre eles. Beleza? Neste método, a gente faz uma interseção entre o conjunto dos divisores e o maior elemento que pertence aos dois conjuntos é o MDC, é o máximo divisor comum. Continuando. Vamos usar agora a decomposição em fatores primos, né? É um dos primeiros processos mais práticos. Beleza? Olha só, como a gente vai fazer? Vamos decompor o 168 e decompor o 180. E daí sim, com essas decomposições, encontrar o MDC. Perceba que o 168 ele é par e pode ser dividido por 2. 168 dividido por 2 vai dar 84. 84 ainda par, vamos dividindo. Dá 42. 42 também é par. 42 dividido por 2, 21. 21 não é par, vamos dividir o 21 por 3. 21 dividido por 3 vai dar 7. 7 é primo, só dá por 7. E 7 dividido por 7 é 1. Então encerramos aqui. Para saber a decomposição desse número é 2 elevado a 3, 2 3 vezes o 3 vezes o 7. Então isso aqui é a decomposição do 168 em fatores primos. Vamos decompor o 180. Como é par, vamos por 2. 180 dividido por 2 é 90. Ainda por 2. 90 por 2 é 45. 45 dá por 3, dá por 5. Vamos fazer por 3. 45 dividido por 3 dá 15. 15 também dá por 3 ou por 5. Vou por 3 de novo. 15 dividido por 3, 5. 5 é primo, só dá por 5. 5 dividido por 5 é 1. Então aqui, 5 vezes 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Então aqui temos a decomposição do 180 e aqui a decomposição do 68. Vamos colocá-las aqui. Quem vai ser o MDC aqui? Preste atenção nesse detalhe. Na decomposição em fatores primos, o MDC, neste método, se dá pegando os fatores comuns de menor expoente. Fatores comuns de menor expoente. Perceba que aqui o 2 é um fator comum e o 3 é um fator comum. O 5 e o 7 não. Então a gente vai pegar o 3 e o 2. Porém vai pegar o 3 de menor expoente, que é esse aqui, 1. E o 2 de menor expoente, 3 aqui e 2 aqui. Então pego 2 elevado a 2. Então 3 vezes
4, porque 2 ao quadrado é 4, é quem? É 12. Então, o MDC de 168 e 180 é quem? É 12. Lembrando o processo, depois que eu decompor os números em fatores primos, eu pego os fatores comuns, aqueles que se repetem aqui nos dois números, na decomposição dos dois números, os fatores comuns de menor expoente. Foi o que a gente fez aqui, chegamos a 12, que é o nosso MDC de 168 e 180. Vamos para mais um método. Vamos agora ao processo de decomposição simultânea. Vamos trabalhar com a decomposição dos números automaticamente ao mesmo tempo. Tá bom? Esse processo é mais usado, ou pelo menos muita gente vê, mais no MMC. Mas ele também é muito prático para o MDC. É só prestar atenção como a gente vai fazer. Um pouquinho diferente, mas usaremos os números primos da mesma forma. Primeiramente você tem que pensar o seguinte, ó. Eu tenho que pensar no número que divida os dois ao mesmo tempo. Ou seja, os dois são par. Dá para dividir por 2. 32 dividido por 2 é 16. 40 dividido por 2 é 20. Perceba que ainda temos dois números pares e os dois dá para dividir por 2. Porque os dois dá para dividir por 2, eu continuo dividindo por 2. 16 por 2 é 8 e 20 por 2 é 10. Perceba que ainda são pares. Ambos são pares. Então eu posso dividir os dois por 2. 8 dividido por 2, 4. E 10 dividido por 2, 5. Agora observe que você chega numa situação onde não há nenhum número, a não ser o 1, é claro, que divida os dois ao mesmo tempo. Então aqui você encontrou ou encerra essa decomposição. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o MDC de 32 e 40 é exatamente 8. É o máximo divisor comum entre eles. Vamos usar o mesmo método para encontrar o MDC de 80, 90 e 120. Então perceba que são pares, vamos por 2. 80 por 2, 40. 90 por 2, 45. 120 por 2, 60. Perceba agora que você tem o 45 aqui. Apesar desses dois serem pares, para o MDC, eu tenho que ter um número aqui que divide os três ao mesmo tempo. Que número é esse que divide os três ao mesmo tempo? Pensemos no 5. 40 dividido por 5 é 8. 45 dividido por 5 é 9. E 60 dividido por 5 é 12. Agora perceba que não há nenhum número que divida os três ao mesmo tempo. Não há nenhum número que divida os três ao mesmo tempo. Então, o MDC é 2 vezes 5, que é 10. Certo? É um método fácil e prático também para se resolver MDC. Pessoal, vamos a mais um método de encontrar o MDC. Esse método é o chamado algoritmo de Euclides. Muitos professores chamam de jogo da velha, né? Ou divisões sucessivas. Mas esse nada mais é do que o algoritmo de Euclides. Ele trabalha com a divisão do número de um pelo outro. Como assim? Vamos montar aqui primeiramente. Ó. Vou colocar aqui o 48 e o 36 nessa grade aqui. Essa linha aqui em cima que a gente está vendo aqui, ó, essa linha aqui é a linha dos quocientes. Vamos tratar como linha dos quocientes. Tá bom? E essa linha aqui embaixo é a linha dos restos. Vou colocar aqui para ficar mais fácil a visualização. Então, qualquer uma delas que a gente for trabalhar, aqui em cima é quociente, aqui é resto. Uma divisão como essa, de um número por outro, então a gente vai ter o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Então vamos dividir aqui, ó, 48 por 36. Dá 1. 1 vezes 36, 36, sobra 12. Então, ó, seu quociente é 1. O quociente vem aqui para cima, certo? E o resto aqui para baixo. Então agora, vamos colocar esse resto aqui, ó, na frente. Dividir 36 por 12. Se eu dividir 36 por 12, dá exato, né? 36 por 12 é 3. 3 vezes 12, 36.
resto zero. Então, o resto zero aqui, ó, certo? E o seu quociente é 3. Então, você acabou. Como você teve resto zero, você encerra aqui, ó. Esse rapaz aqui é o seu MDC. Então, quando você chegar ao resto zero, você chega ao seu MDC. Na verdade, isso aqui nada mais é do que divisão por resto, né? Você está usando só o resto. Nem precisava dessa linha nem dessa linha, se você prestar bem atenção. Só precisava dessa aqui. Vai dividindo. O resto que der aqui, você coloca aqui e divide. Se não deu zero, você continua. Se não der zero, continua. Beleza? Vamos a esse exemplo aqui. Aqui você tem 3 números. Como é que eu faria ou como é que eu faço? Eu preciso dividir, primeiramente, 2. Eu escolho 2 para aí sim, quando encontrar o MDC desses dois, fazer o processo pelo outro que sobrou. Então a gente tem aqui 126, 240 e 540. Eu vou usar primeiramente o 540 e o 240. Vamos lá. Então eu divido 540 por 240, lembrando que aqui é o quociente e aqui é o resto. Se a gente dividir 540 por 240, a gente vai ter quociente 2 e resto 60. É só dividir, tá bom? Mas eu vou fazer para vocês verem. Ó, se eu fizer 2 vezes 240 é 480 e sobra 60. Então esse é o meu resto e esse é o meu quociente. Então, como não deu resto zero, eu jogo esse resto aqui para frente do 240, ó, e vou dividir 240 por 60. Que você percebe que vai dar resto zero. Isso dá o quê? 4. 4 vezes 60 é 240 e eu tenho resto zero. Então, isso aqui é resto zero, ó. Aqui você tem o quociente 4. Se deu resto zero, esse rapaz aqui é o seu MDC. Então, você vai usar ele com o 126 aqui para achar o MDC entre os 3. Então, eu vou pegar agora 60 e aqui o 126. Vamos dividir o 126 por 60, que dá o quê? 2. 2 vezes 60, 120 e resto 6. Então, meu resto é 6, meu quociente é 2. E agora, esse resto aqui, ó, como não é zero, ele vem para cá. 60 dividido por 6, você já sabe que vai dar resto zero, porque 10 vezes 6 é 60. Então, aqui é resto zero, seu quociente é 10. E o MDC geral é 6. Então, o MDC de 126, 240 e 540 é 6. Certo, gente? Esse é um processo que é pouco usual, mas pode ser útil para aprender, para testar, para exercitar. Tá bom? Qualquer dúvida, se quiserem mais exemplos, deixa nos comentários que a gente vai fazendo. Para encerrar nosso assunto de MDC, vamos falar sobre uma propriedade e sobre o que são números primos entre si. O MDC de dois números naturais em que um é múltiplo do outro é o menor dentre eles. Simples assim, gente. Se o MDC de 24 é 4, é porque 4 divide o 20. Ou seja, o 20 é divisível por 4. Então, o MDC vai ser o menor porque o 20 é divisível por ele. A mesma coisa aqui. Qual é o MDC entre 7 e 21? O MDC entre 7 e 21 é o menor deles, porque o maior é divisível pelo menor. Ponto. Creio que não tem dificuldade. Então, essa é uma propriedade de MDC que facilita nos cálculos, né? A gente nem precisaria passar por qualquer um daqueles processos. Simplesmente por saber que os dois números, um é divisível do outro, você pega o menor e esse é o MDC. Ponto final. Esse segundo aqui, na verdade, é a definição de números primos entre si. Nós sabemos o que são números primos, né? Que é aquele que possui dois divisores, um e ele mesmo. Qualquer dúvida, vai lá na playlist
e retorna ao assunto de números primos, que a gente tem uma aula só sobre números primos, tá bom? Então aqui, esse conceito de números primos entre si, ele vai estar ligado ao MDC. Então, quando o MDC de dois números é exatamente 1, então eles são considerados primos entre si. Perceba que 27 e 16 não tem outro divisor comum a não ser o 1. O 3 e o 5 também, porque primeiro eles são primos, né? Então o único divisor comum entre eles é quem? O próprio 1. Então 27 e 16 são primos entre si. 3 e 5 também são primos entre si. Agora 14 e 21, será que são primos entre si? Se eu fizer o MDC, vamos falar para a decomposição simultânea aqui, ó. Eu posso dividir o 14 e o 21 ao mesmo tempo por quem? Por 7 ao mesmo tempo. Então aqui dá 2, e aqui dá o quê? 21 dividido por 7 dá 3. Então, como não há como mais dividir os dois ao mesmo tempo, então o MDC é 7. Como o MDC aqui não é 1, então 14 e 21 não são primos entre si. Para ser primo entre si, o MDC entre eles tem que ser 1. Pessoal, então encerramos aqui essa aula, certo? Sobre MDC. Espero que tenham gostado. Caso tenham gostado, deixa o like, aquele velho joinha. Deixa nos comentários alguma dúvida, alguma sugestão, que isso incentiva a manter e a subir vídeos no canal. Tá bom? Vamos juntos. Próxima aula sobre MMC. Até mais. Tchau, tchau.